Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o Salmo 117 até o versículo 72 do 119. Na leitura bíblica, o Salmo 119 é partido no meio. Eu, pessoalmente, não gosto, eu gosto de ler o 119 inteirinho, mas ele é o capítulo mais comprido da Bíblia. E o 117 é o salmo mais curto da Bíblia. 117 é o mais curto e 119 é o mais comprido. E é muito bonito, muito legal, todos os dois, tanto o mais curto quanto o mais comprido. Esse mais curto, 117, ele tem só 2 versículos. E no segundo versículo repete e recede 2 vezes. É como se estivesse falando, a sua benignidade dura para sempre. Aliás, é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. É uma ênfase no salmo curtinho, só fala o essencial. Por que você deve louvar o Senhor? Porque a sua misericórdia dura para sempre. O que é a misericórdia? Não é só a misericórdia, é a misericórdia duradoura, que não falha, que não termina, uma durabilidade total, confiabilidade total. Isso é maravilhoso. O Salmo 118, ele começa falando sobre 3 coisas aqui. Ele fica falando da benignidade que recede, aqui está no versículo 1, 2, 3 e 4. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga, pois, Israel, a sua benignidade dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, a sua benignidade dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, a sua benignidade dura para sempre. Então, 4 vezes ele cita e a palavra no original é o recede. É aqui, ó, esse livrinho do recede. Sabe? Vai acompanhar muitas vezes que esse recede aparece na Bíblia, usado para homens uns para com os outros e muitas vezes de Deus para conosco. E você viu que ele falou, diga a Israel, diga a casa de Arão e diga os que temem ao Senhor. Israel é nação judaica. A casa de Arão é os sacerdotes judaicos. Mas os que temem ao Senhor é você e eu. É os gentios. Nós estamos incluídos aqui. Israel diga, a casa de Arão, sacerdote, diga, e nós que tememos ao Senhor também temos direito de dizer a mesma coisa. Aqui tem uma outra coisa muito impressionante que fala que se o Senhor está conosco, ninguém pode nos prejudicar. É o versículo 6 do Salmo 118, ele diz, o Senhor é por mim, não recearei, que me pode fazer o homem? O Senhor é por mim entre os que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo, sobre os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Então você que está dependendo de favor, de político, de gerente, de empresário, de patrão, não dependa. Não dependa. Dependa de Deus. E Deus toca o coração deles. E Deus abre a porta para você. Mas não dependa dos homens. Não confia nos homens. Não tenha medo dos homens. Confia no Senhor. Se Ele é por nós, nada pode nos barrar. Pode demorar, mas nós seremos vitoriosos. Aqui ele fala no versículo 17: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de justos que sofreram sem culpa deles. José, Daniel. Nós temos Davi, que é o que escreveu a maior parte dos salmos, inclusive esse, né? O justo pode sofrer. Ele diz, o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Não nos abandona. E se por acaso o justo morre, tem vezes que justo morre também. Esse caso aqui, Davi, ele não morreu não, mas tem justo que morre. Ele diz no Salmo 116, no versículo 15, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Deus não deixa um servo dele morrer de graça não. Tá? Aqui ele vai para a eternidade, vai estar com Deus, mas Deus vai cobrar de quem causou a morte dele. Então Deus é preciosa aos olhos dele. Ele não deixa morrer de qualquer jeito. Ele não deixa nem um cabelo cair em nossas cabeças. Deus zela por seus santos. Ele falou, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E no fim desse salmo, diz aqui, ó, no versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram
Essa foi posta como pedra angular. Foi o Senhor que fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Isso aqui é citado em Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, Atos 4, 11. Ó, 4 vezes esses versículos aqui é citado no Novo Testamento para dizer que Jesus é a pedra que os edificadores, que eram os sacerdotes, rejeitaram. Ele se tornou a pedra principal. Então, essas profecias pinçadas no meio dos salmos, no meio das adorações, são coisas muito maravilhosas presentes no Novo Testamento. E então começamos a entrar nessa primeira metade de Salmo 119. Uma coisa muito importante, que se você quiser fazer um exercício alguma vez em ler o Salmo 119, pega um caderninho e escreve cada versículo, tem uma menção da palavra de Deus. Não tem um versículo que não tem uma menção da palavra de Deus. Mas é sinônimos, tá? Usa muitos sinônimos. O Salmo todo tem 176 versículos. Cada versículo menciona a palavra de Deus. Por exemplo, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Qual o sinônimo da palavra? Lei. Versículo 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração. Qual a palavra? Testemunhos. Versículo 3. Que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Caminhos. E assim por diante. E a nossa pergunta que nós fizemos no último vídeo é: por que o Salmo 119 fala tanto sobre caminhos, né? Nossos caminhos. Sabe o que é caminho? Caminho é o seu estilo de vida. É a maneira que você leva a sua vida. Deus tem uma maneira de fazer as coisas. Você tem uma maneira de fazer as coisas. Cada pessoa tem o seu estilo, tem a sua base de tomar decisões. E o Salmo 119 fala muito, bem, o versículo 1 que acabamos de ler. Bem-aventurados que trilham com integridade o seu caminho, é seu estilo de vida. E 2, bem-aventurados que guardam seus testemunhos, que buscam de todo o coração. Outra palavra que você pode pegar muito aqui é coração. Quantas vezes ele fala de coração? Coração, coração, toda hora. E depois, por exemplo, o versículo 9, ele fala: como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? O que é o caminho? É a sua maneira de viver. Como que o jovem pode purificar a sua maneira de viver para ele agradar a Deus? Observando de acordo com a sua palavra. Versículo 10, de todo o meu coração tenho te buscado, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Mandamentos é outro sinônimo de palavra. E de todo o meu coração. Então, coração recede, que tem muito também, como todo salmo tem, caminhos ou veredas. E uma outra palavra é vivifica-me. Dá-me vida, vivifica-me. Tem um versículo que fala: minha alma se apega ao pó. Aqui o versículo 25. A minha alma apega-se ao pó. Às vezes eu oro isso. Quando eu estou meio desanimado e pensando assim: meu Deus, que coisa, e não tem muito ânimo, assim, minha alma se apega ao pó. Você fica desanimado. Aí ele fala: vivifica-me segundo a tua palavra. Lembra do Salmo 23 que nós falamos? Refrigera minha alma. Refrigera minha alma significa renova meu homem interior. Renova minha alma, vivifica-me. Minha alma fica pensando em coisas terrenas, como pagar o boleto, como fazer isso, aquele problema com alguém, isso aqui, o que o governo vai fazer, o que vai acontecer com isso. A nossa alma fica atribulada com coisas. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nos deixamos banhar com a palavra de Deus, o que acontece? Ele renova a nossa alma interior, ele nos vivifica segundo a sua palavra. Versículo 26, meus caminhos te descrevi e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Então, assim, é muito maravilhoso isso aí. Agora, esse sofrimento que vem sobre o justo, que nós comentamos no Salmo 118, aqui, Davi e Jó, os dois, e eu creio que muitos outros profetas que sofreram também, Daniel, seus amigos, José, Jó, eu acho que todos eles vão concordar. O justo sofre. A Bíblia não fala que o justo não sofre. A Bíblia fala que o justo sofre, sim. Mas eles falam que sofrer foi bom, que eles aprenderam coisas. Que Jó falou assim: antes eu só ouvia falar, agora meus olhos te contemplam. E aqui, o que Davi fala nesse salmo? Olha o versículo 67. Ele fala: antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Então a aflição ajudou ele. E no versículo 71 ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Esse salmo é muito maravilhoso.
Para o próximo vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: como podemos ter tanto prazer na palavra de Deus como Davi tinha? Qual o segredo? Davi escreveu o salmo mais comprido possível, só elogiando a palavra de Deus. Como é que a gente pode também ter uma alegria igual ele com a palavra de Deus?